No imaginário cultural e científico do século XIX, era de grandes transformações. Para a figura do vampiro, tais criaturas representam um passado extinguido, ou seja, tudo que o conhecimento racionalista reprime. A alegoria da luz, como fonte de iluminação para as ideias trevosas de um passado remoto para a história do conhecimento, é um dos melhores pontos na compreensão do avanço da tradição vampírica na cultura popular e no relacionamento intrínseco com as narrativas ficcionais, que passaram pelo teatro, literatura, em prosa e poesia, para depois ir ao cinema e aos formatos de consumo subsequentes. Baseado na HQ de Steve Niles e Brian Temple Smith, 30 Dias de Noite não deixa de dialogar com os elementos da extensa mitologia dos vampiros na história das sociedades. A falta de comunicação, o sucateamento tecnológico por meio da sabotagem, as trevas como ponto nevrálgico do desenvolvimento da ação, após o surgimento do ominoso, que se revela mais perigoso que o imaginado, são pontos de articulação com toda essa tradição. O projeto começou a ganhar vida e direcionamento cinematográfico depois que Sam Raimi, diretor também conhecido por empreender na cadeira de produtor, teve acesso ao material e apadrinhou a tradução do conteúdo em HQ para suporte audiovisual. Dirigido por David Slade, tendo como base o roteiro escrito por Stuart Beattie, Brian Nelson e Steve Niles, 30 Dias de Noite é uma trama como desenvolvimento narrativo conectado aos elementos da linguagem do videoclipe ao retratar a história de Barrow, um vilarejo localizado no Alasca, espaço geográfico conhecido por passar um mês inteiro do inverno anual na mais completa escuridão, conceito ideal para o desenvolvimento de situações de horror. Para quem se lembra dos perigos noturnos e do avanço e retrocesso do relógio em Evil Dead, A Morte do Demônio, dentre tantos outros filmes do segmento, reconhece que a paisagem noturna pode ofertar material potencialmente dramático para o desenvolvimento deste tipo de enredo, principalmente quando a temática é bem trabalhada. Quando a situação diferenciada se estabelece na região, os moradores se deslocam numa migração temporária. O último avião está prestes a sair e alguns acontecimentos inesperados impedem que uma parte dos desejos em se deslocar cumpra com seus agendamentos. O resultado é a estadia que sequer imaginam. Será guiada por momentos de puro horror, catalisada após a chegada de um forasteiro na cidade. Os cães da região começam a aparecer violentamente mortos, com feridas assustadoras, além da sabotagem do único helicóptero das imediações. Os cenários vão gradativamente se modificando e os personagens começam a perceber que precisarão lutar vorazmente por suas vidas. A energia é também sabotada e, consequentemente, os meios de comunicação, situação ideal para que os vampiros, monstros que antagonizam a narrativa, façam a farra demoníaca ao longo dos frenéticos e visualmente deslumbrantes 113 minutos de filme. Dentre as subtramas, a de maior destaque é o desenvolvimento da história do xerife Eben Olson, Josh Hartnett, em fase de separação com a sua esposa Stella Olson, Melissa George. Personagem que, depois de uma manobra que acaba se transformando num incidente de trânsito em seu deslocamento para o aeroporto, é obrigada a chegar na cidade. Ela terá de conviver novamente com o esposo em fase de dissociação matrimonial e passará a ocupar um posto central para a história cheia de outros personagens calculadamente expostos em cena para ser parte da trajetória sanguinária dos vampiros, criaturas da noite que atacam numa velocidade absurda e possuem um estilo muito peculiar de se comunicar e trajar. A chegada desses antagonistas e outros detalhes são explicados sem muito esmiuçar durante o filme. Narrativa com informações suficientes para que compreendamos a situação apocalíptica enfrentada pelos personagens acuados numa zona distante,
gélida e mergulhada na mais profunda escuridão. Dinâmico e envolvente, 30 Dias de Noite não é um filme perfeito. Haja vista alguns problemas de ordem dramática, em especial no desenvolvimento pouco eficiente de determinados personagens. A ação dos vampiros também poderia ser melhor trabalhada, talvez, numa atmosfera talvez próxima da ideia de culto, com ajustes psicológicos para o melhor trabalho das necessidades dramáticas destas criaturas monstruosas. Mas isso são possibilidades para ampliar o filme, diferente de estratégias que atrapalhem os desdobramentos de sua história acima da média, e conduzida muito bem por seu diretor com pouca experiência cinematográfica na ocasião de lançamento do filme. Em 2007, material que ganhou uma sequência equivocada em 2010, 30 Dias de Noite, Dias Sombrios, trama com retorno de arcos dramáticos do antecessor e turbinada por uma condução narrativa mais genérica e menor, não apenas no drama, mas no estilo. Ademais, não podemos terminar uma análise para 30 Dias de Noite sem mencionar os seus aparatos estéticos, responsáveis por transformá-lo num filme respeitável no que diz respeito à forma como a narrativa se desenvolve cinematograficamente. Na maquiagem, Gino Acevedo entrega um bom trabalho, não apenas na construção visual das criaturas, mas nas próteses que dão conta dos corpos que compõem a trilha de horror traçada pelos vampiros, alocados nos espaços trabalhados pelos efeitos visuais da equipe de Dan Lemon, setor bastante eficiente na criação de planos que tornam a direção de fotografia de Joe Williams sofisticada, adornada por elementos somados ao também funcional e adequado design de produção de Paul D. Austerberry. É uma equipe devidamente comprometida com o trabalho, conscientes da importância dos aspectos em questão para tornar a narrativa mais imersiva e conectada ao seu ponto de partida gráfico. Por fim, não posso deixar também de delinear o ótimo desempenho dos figurinos de Jane Holland e da condução musical proporcionada pela trilha sonora de Brian Heitzel, ambos certeiros. Vamos, nesse contexto, mencionar algumas teorias do livro de 30 Dias de Noite do autor Steve Niles, Ben Temple Smith, da editora Dark Side Books, Barrow, norte do Alasca. Uma cidadezinha calma, com poucos corajosos habitantes que se arriscam a viver no círculo polar ártico. Porém, Barrow possui uma peculiaridade. Durante o verão, seus moradores desfrutam de dias a fio de sol consecutivos, sem cair a noite. Entretanto, durante o inverno, os gloriosos dias de sol dão lugar a gelados e sombrios dias. No final do ano, a pacata cidade enfrenta um período de 30 dias de noite. E essa é a época favorita de certos tipos de predadores. A graphic novel, escrita por Steve Niles e ilustrada por Ben Temple Smith, foi publicada pela primeira vez em 2002 e agora retorna pela editora Dark Side, pelo selo Dark Side Graphic Novel. Nessa edição, temos as 3 partes dessa história sanguinária. Nela, acompanhamos os policiais Eben e Stella, fazendo a última ronda antes da cidade cair em escuridão. Ao último pôr do sol, o casal avista vultos estranhos e acontecimentos ainda mais estranhos começam a acontecer quase imediatamente. Cada vez mais vultos aparecem e cada vez mais mortes começam a acontecer, e a cidade descobre que as lendas não são apenas lendas. Barrow está sob o ataque de vampiros, e eles não pretendem deixar um sobrevivente sequer. Como pedir ajuda externa e dizer que estão sendo caçados por vampiros? Como chegar qualquer tipo de ajuda quando estão mergulhados em escuridão total? Pelo próximo mês, 30 Dias de Noite retrata a brutalidade pura e animalesca dos vampiros,
que só querem saber de sangue e morte. A maioria chega a ser previsível, só pensando em saciar sua fome interminável e cansados de se esconderem de humanos e do sol, desmembrando corpos, queimando-os, é um verdadeiro massacre. Sendo assim, a pequena cidade do Alasca é um prato cheio para eles, mas nem todos os predadores pensam igual. A história é bem simples, especialmente na primeira parte. Já a segunda e terceira são levemente mais elaboradas e com algumas reviravoltas. Mas o que se destaca é a arte. Os quadrinhos são propositalmente mais escuros, tal qual a situação em que se encontram, dando assim mais ênfase ao sangue e à matança, especialmente quando os vampiros são retratados. Suas bocas estão frequentemente vermelhas. Os olhos dos personagens também acabam ganhando destaque pela sua expressividade. Os traços, aliados às cores frias e escuras utilizadas, podem causar uma certa estranheza acerca dos acontecimentos, pois são grosseiros e, em cenas mais violentas, praticamente borrões. Por um lado, é interessante, pois nos passa a ideia da brutalidade. Por outro, fica confuso, especialmente no começo. É um daqueles casos no qual ou o leitor vai odiar os traços ou achar sensacional. De qualquer modo, não deixa de ser um bom passatempo para os fãs de vampiros, HQs e horror, onde esses insaciáveis seres são retratados do modo tradicional. Predadores cruéis, assassinos e impiedosos. Em 2007, 30 Dias de Noite ganhou uma adaptação cinematográfica de mesmo nome, onde retrata a primeira parte dos horrores vividos por Eben, Stella e toda a cidade de Barrow. Notaram a diferença? Entre o livro e o filme, o conceito do filme é incrível. Não é um filme com jump scares ou que vai te deixar com medo ou pensativo depois, funcionando mais como um filme de suspense. A ambientação é bem legal, assim como o conceito dos vampiros. Uma dose extra de suspensão de descrença vai bem, quando se para pensar em tudo que os personagens passam. Um dos melhores filmes de vampiros que já assisti. Sem aquela coisa de vampiros bonitinhos e sedutores. O trem é sangrento, o roteiro é bem elaborado, o ambiente é perfeito, cheio de terror e suspense. Não dei 5 estrelas, pois acho que o final deixou um pouco a desejar. Mas o filme como um todo é ótimo para quem curte o gênero.